Graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É um prazer muito grande estar aqui no mais uma escola bíblica discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi. E é um privilégio muito grande de estudar com vocês. Nós estamos estudando a carta de Paulo a Gálatas. Estamos na terceira lição e essa lição fala: o justo viverá da fé. E antes de nós irmos para o estudo, eu quero orar. Eu quero pedir a Deus que nos capacita, nos dá entendimento. Curva sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, nós queremos te louvar, engrandecer o seu nome, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, nesse momento nós pedimos a sua sabedoria, o seu entendimento, Senhor, para que o Senhor possa falar no coração de cada um de nós. Usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Deus. E que o Senhor fala no coração de cada um dos seus filhos que está ouvindo essa escola bíblica, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, como eu falei, nós estamos estudando a carta de Paulo a Gálatas, né? E essa noite nós vamos falar um pouco sobre o justo viverá pela fé, né? Mas antes de nós falar um pouquinho, já entrar direto, né? O que é fé? Existem algumas coisas que nós precisamos aprender e entender sobre fé. Existem diferentes tipos de fé. A fé natural e a fé natural é aquilo que nos faz acreditar e entender ser uma verdade. Alguém fala e admitimos ser verdade. É um sentimento intelectual. Eu creio em fatos da história, mesmo não tendo vivido esse fato. Existe a fé temporal. Então, existem dois tipos de fé. A fé natural e a fé temporal. A fé temporal, quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas desse mundo. Minha saúde, meu emprego, minha família. Eu creio no cuidado de Deus. Existe a fé e a expressão da nossa crença. A fé como um conteúdo, a fé como um ensino, uma doutrina. É preciso seguir a verdade, não a mentira ou engano. É qualquer tipo de fraudulência e existe na fé salvadora. É quando transfiro para Jesus a minha confiança de vida eterna. Eu deixo de acreditar em mim mesmo, as minhas obras ou qualquer outras coisas para a salvação e passo a crer em Jesus. É isso que é a fé. O justo viverá da fé. Mas o objetivo desse estudo de hoje traz a saber que compreender que agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé. Saber compreender que fomos libertos do pecado e de todo legalismo. Fazer vivenciar a fé em todos os aspectos, sentidos da sua vida. Fazer promover como um compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Isso é viver da fé.
É compreender tudo isso que vai agradar a Deus, que nós precisamos viver da fé, pela fé e com fé em Cristo Jesus. Para a gente entender mais o texto áureo desse estudo de hoje, está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Então, esse é o texto principal, né? Onde fala que o justo viverá pela fé. Como nós vamos viver pela fé? A visão antecipadora aqui do assunto é fazer e ter uma explosão, né, de ideias, como que nós podemos viver pela fé, ou andar pela fé, compreender a fé, entender a fé que há em Cristo Jesus. Saber que diferentes tipos de fé e os seus significados. Tem pessoas que acham que a fé está em volta de outras coisas que não seja Cristo, né? E não é isso. Nós precisamos entender algumas coisas. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, né? Viver na fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nós. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 5, né? Ele traz para nós o texto que diz assim: aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagre entre vós, será o que faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouviste. E aí há alguns destaques para nós estarmos do questionamento de Paulo. Algumas coisas que nós podemos entender aqui nesse texto, né? Paulo atingiu a consciência dos Gálatas, do povo de Gálatas, da igreja de Gálatas. Ele também alerta, né, ao retornar alerta aos Gálatas sobre o retornar ao legalismo, que seria como negar toda a ação do Espírito Santo. Ele estava mostrando para a igreja de Gálatas que se o povo começasse, a igreja começasse a viver nessa forma, eles estariam retornando ao legalismo. Ele estava retornando para uma igreja totalmente legalista. Por isso que nós precisamos entender e compreender essas coisas. Quando viver pela fé é ter a compreensão e a prática da presença do Espírito, é viver nele, é deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele deixou o Espírito Santo de Deus em nós, para nós. A natureza carnal não pode prevalecer porque temos o Espírito Santo. Nós temos. Às vezes, essa natureza carnal, ele envolve, vai tirando nós do foco, vai tirando nós
da presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Viver pela fé é confiar, é deixar Deus, né, deixar Cristo dirigir as nossas vidas, é deixar Ele, é dar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus. Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos levar. Por isso que Paulo, ele está falando, passando isso, né? A natureza carnal não pode prevalecer no coração do homem. Porque nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Olha o que ele fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vocês seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi posto como crucificado? Interessante o texto, o significado das palavras de Paulo a Gálatas. Paulo está mostrando ali, está ensinando, né, que os Gálatas foram fascinados. A realidade de hoje depende do preço, da vantagem, da consciência, das circunstâncias que muitos trocam a verdade pela mentira. Muitas pessoas estão vivendo um processo de mentira. E precisa parar com essa mentira. Precisa parar. Eles precisam obedecer. O significado da palavra de Paulo, os Gálatas foram fascinados. A palavra que Paulo usa aqui significa uma ilusão conduzida pelos aspectos sensoriais, foram influenciados pela audição e pela visão. O povo estava totalmente enganoso, totalmente fora de si, eles não tinham essa visão. A realidade de hoje depende do preço, da vantagem, das consciências, das circunstâncias, e muitos trocam a verdade pela mentira. Tem muita gente vivendo uma mentira, uma ilusão. E nós precisamos viver Cristo na nossa vida. Nós precisamos viver, deixar Cristo dirigir as nossas vidas, deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, de uma maneira que o meu eu diminua e Cristo cresça. Nós precisamos viver isso. A novidade e o modismo têm atraído muita gente e levando outros a atraírem a verdade. Não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. Ah, pastor, eu tenho fé. Será que estamos dando mais importância às coisas da carne, como bens, como lazer, alimentação, recursos, né? E tantas outras coisas
materiais? Será que nós estamos dando valor somente para essas coisas, para as coisas materiais? Nosso foco está nas coisas materiais ou nosso foco tem que estar nas coisas que vêm de Deus, as coisas espirituais, nas coisas que nos levam mais perto de Deus, nas coisas que nos levam à presença de Deus? Por isso que nós precisamos refletir nisso, nessa situação. O povo, a igreja de Gálatas aqui, estava vamos falar assim, desvirtuando pelas coisas que estava ouvindo e pelas coisas que estava vendo. Nós precisamos fixar nosso olhar e o nosso coração nas coisas que vêm de Deus. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Só Ele tem a salvação. Só Ele, só através dele que nós podemos viver uma vida, né? Viver na fé e atender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. É viver o Evangelho em obediência. Vamos para mais um aqui. Viver na fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Olha que fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, o texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aqui há um alerta. Paulo está dando um alerta para a igreja de Gálatas. Paulo está mostrando, né, que precisamos viver na fé e traz entendimento da importância de resgatar, né, do resgate da fé. Não há porque o novo carregar sobre si coisas velhas. Tem pessoas que estão carregando muitas coisas velhas. E nós precisamos tirar essas coisas velhas das nossas costas. A consequência da antiga dispensação, não podemos cometer os mesmos erros do que a igreja de Gálatas cometeu. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. Nós precisamos obedecer. Aqui, infelizmente, muitos ainda vivem pendurado o ensino prático da maldição. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há porque o novo carrega sobre si as coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Precisamos parar de cometer os mesmos erros. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo e toda a maldição da lei caiu. Por isso que nós precisamos
entender e compreender isso. Viver na fé faz entender que a lei é boa quando é entendido como uai. Gálatas 3, versículo 24, diz assim: desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fomos justificados. Quem era o aio aí? É aquele que ensina. O aio era um pedagogo. Era aquele que diariamente acompanhava e transmitia o conhecimento, a vida para as pessoas, especialmente as crianças. Comparando aqui o aio com a lei, né? Paulo diz que a lei precisa ser vista e entendida desta forma. Aquele que conduz, que ensina algo, a lei nos conduz à fé, nos leva à fé. A lei tinha tarefa limitada e temporária. A lei teve o seu propósito de conduzir, de mostrar a revelação pela plena. É maior que Jesus Cristo. Na maturidade, não precisa mais do aio, já teria cumprido a sua tarefa. Interessante isso aqui, essa diferença. O aio era um pedagogo. E comparando o aio com a lei nos conduz à fé. Para refletir aqui, para nós, uma reflexão, né? A lei existe para apontar, para conduzir a Cristo. Jamais igualar ou substituir Jesus Cristo. Estão entendendo, queridos? A lei, ela vai apontar, ela vai nos dar uma direção, vai nos conduzir a Cristo. Mas jamais a lei vai se igualar ou até mesmo substituir Jesus Cristo. Outro assunto aqui que nós precisamos entender que é viver na fé faz entender a nossa condição de iguais no reino. Olha que ele fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse texto significa que a cruz de Cristo Jesus, a cruz de Cristo, desfez toda inimizade e separação entre o homem e Deus, entre os próprios seres humanos. A mesma comunhão que em Cristo e o desfrutar da promessa é para que todos iguais, sem diferença. Não há diferença entre eu e um outro irmão. A mesma comunhão nós temos em Cristo Jesus, onde Ele é o cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Nós fazemos parte desse corpo.
Nós fazemos parte desse corpo. E aonde Cristo é o cabeça. Algumas coisas para a gente refletir e discutir aqui, entender. Barreiras, separação, interpretações antropológicas, conveniências radicais, são coisas que querem perverter a mensagem do Evangelho. A fé nos faz convergir para a igualdade, seja social ou espiritual. Todos somos um em Cristo Jesus. Todos nós. E isso é muito importante para mim e para você. É saber que o justo viverás da fé. Saber que nós fazemos parte desse corpo onde Cristo é o cabeça. Aonde nós queremos chegar como cristão, como servos. Para nós compreender o estudo de hoje, o estudo vai falar sobre o justo viverá da fé. O assunto, os judeus queriam levar os gálatas a crer que a salvação seria alcançada pela obediência à lei. Se você obedecer à lei, você seria salvo. E o desafio aqui, como você resolveria esse problema hoje? Nós temos a lei do homem, que precisamos seguir, honrar a lei dos homens, mas nós precisamos chegar e viver a lei de Deus. Santo, somente foi Jesus Cristo. Mas nós precisamos chegar próximo da santificação em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, nós possamos chegar a Deus. Ele é o caminho. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou dos mortos. Deixou o Espírito Santo e subiu na presença do Pai, onde intercede. Ele está intercedendo por nós ali, diante do Pai. E o estudo de hoje, Paulo mostra que a igreja de Gálatas, ela estava assim. Os judeus ali estavam mostrando para a igreja de Gálatas que a salvação não estava através de Cristo Jesus. A salvação estava em obedecer à lei. Aí Paulo vem e mostra para a igreja de Gálatas, olha, não, o justo viverá pela fé, que a lei não pode substituir e nem igualar nem substituir a Cristo Jesus. Não foi a lei que morreu ali na cruz pelos nossos pecados. Não foi a lei que ressuscitou dos mortos. Foi Cristo Jesus.
Foi Cristo Jesus. Então, por isso que a gente precisa entender sobre isso, né? Sobre essa situação. Como viver pela fé? Primeira coisa é nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Nosso viver. Segundo, é desenvolver constante dependência de Deus. Nós precisamos viver uma total dependência de Deus, dia após dia. Terceiro, é realizar e promover as boas novas da salvação. Transmitir as boas novas da salvação para as pessoas, para aqueles que não conhecem. Promover como um compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Ensinar verdadeiramente a palavra de Deus. Viver pela fé, viver Cristo Jesus diariamente. É saber que Ele está cuidando de cada um de nós, é saber que Ele está no controle da nossa vida, é Ele que nos transforma, é Ele que nos dá vida e vida abundante. Por isso que nós precisamos viver pela fé. É depender, é uma dependência constante de Deus, do amor de Deus. É isso, meus queridos. Viver pela fé. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando no estudo de hoje. O justo viverá da fé. Ele ensinou para a igreja de Gálatas e está ensinando para a nossa igreja no dia de hoje. Que nós devemos viver verdadeiramente da fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana. A semana que vem nós estaremos de volta para mais uma escola bíblica discipuladora. E o tema da semana que vem é a nova condição do salvo. Nós vamos estar estudando isso. Fica na paz. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.